Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo, é 11 97401 2235 e o telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando conosco hoje, o professor universitário, promotor de justiça, José Carlos Blatt. Que bom tê-lo aqui, Blatt. É um prazer, Zancopé, estar contigo, com os convidados, com os ouvintes da Trianon, da AltV, internautas, né? E será um prazer Conhecendo aqui a nossa participar. nova casa, é muito bom tê-lo aqui. É um prazer. Reencontro também a advogada e ex-vereadora Miriam Thier. Que Maravilha, alegria, que alegria, Zancopé, muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui, com o Fausto. Estamos aí para debater e com essa bancada bonita aí que você colocou e competente. Subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio. Prazer estar aqui, Zancopé. Milton. Já elogiei a sua elegância, né? Lembrando dos velhos tempos em que a gente só fazia rádio. Mas é muito bom estar com você, com os dois companheiros de bancada, com os quais já debati tantas vezes, e falando das coisas que interessam a São Paulo. Posso anunciá-lo como deputado? Preferia como médico atualmente, presidente do PSDB da capital. Você teve vários mandatos como deputado, eu 4. sempre brinco, 4 mandatos como deputado, e uma vez deputado mantém o título, ainda que não no exercício no exercício efetivo da... Há quem diga que hoje deputado não é título, é alcunha, né? O que é Secretaria de Energias Renováveis do Estado de São Paulo? Olha, eu ainda comentava hoje, Zancopé, o governador Blatt, Miriam, está pensando em fazer, e acho sempre importante enxugar secretarias. E eu comentava que hoje nós temos 3 secretarias que podem eventualmente participar desse processo de enxugamento, que têm um papel relevante e substantivo num governo moderno, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Energia. A energia, tradicionalmente, ela vem sendo ligada à Secretaria de Recursos Hídricos, porque, até alguns anos atrás, eram os recursos hídricos que moviam e produziam energia em São Paulo e no Brasil. Hoje, São Paulo tem praticamente esgotado a sua matriz energética a partir de recursos hídricos, e quando a gente pensa em renovar nossa matriz e ampliar, nós importamos mais de 50% da nossa energia aqui em São Paulo, nós temos que pensar em outras matrizes. Pensar, sobretudo, na matriz biológica, né? Nós temos aí, né, todo o setor sucroenergético, nós temos uma insolação maravilhosa e temos, inclusive, vento suficiente para isso. Então, energias renováveis, eu diria que é a garantia de uma sustentabilidade do planeta. Quando hoje você tem recursos hídricos insuficientes, inclusive para o abastecimento da população humana, nós temos que pensar em outras fontes de energia renovável, né? Então, a biomassa, né, o sol e o vento passam a ter importâncias muito grandes. São Paulo está investindo fortemente nisso. Devemos fazer um leilão de energia renovável por fonte e regional aqui o ano que vem, e tenho a certeza absoluta que temos muito a exemplificar. São Paulo tem o melhor programa de mudanças climáticas do mundo, na minha opinião, né? Pretende renovar em 20%, reduzir em 20% as suas emissões de carbono até 2020, levando em conta o que nós emitimos em 2005. E, no Plano Paulista de Energia, Zancopé, pretende ampliar a nossa matriz de energia renovável, que já é muito limpa, 55%, para 69%. Então, eu diria que eu estou, nesse momento, naquilo que é de mais moderno no mundo atual. Também conosco o jornalista esportivo, advogado, escritor Mário Lúcio Marinho. Prazer tê-lo aqui, Mário. Prazer é todo meu, né? Muito boa tarde a todos vocês, muito boa tarde para você. E eu sempre digo que é um prazer muito grande estar aqui, compartilhar e aprender com essa mesa tão importante. O assunto que hoje é muito comentado: motoristas que infringirem as leis de trânsito sentirão um gosto mais amargo no bolso. O valor das multas foi reajustado em até 900%.
Valor de multa por uma ultrapassagem local proibido, considerada infração gravíssima, passou de R$ 191 para R$ 1.915, 10 vezes mais. Denatran alerta ainda que, em reincidência em até 12 meses, a multa será dobrada, ou seja, R$ 3.830. Tem um centavo nesses valores que eu anunciei ainda, mas o valor principal é esse, Miriam. Bom, eu acho que é muito triste isso, porque eu acho que a gente não deveria estar sentindo no bolso aquilo que é obrigação e responsabilidade de todo motorista. Mas, infelizmente, o governo também não faz a sua aplicação na parte de ensinamento, né? Ensinar as pessoas uma política mais instrutiva com relação às leis de trânsito. Infelizmente, nós vamos ter que sentir no bolso, mas, infelizmente, também o brasileiro só aprende assim, quando dói no bolso. Quem sabe, com esse aumento, com essa majoração das tarifas, as pessoas aprendam a respeitar as regras de trânsito. É o que eu penso. Infelizmente, também é uma política de multas, né? Porque o que a gente tem hoje é um fator arrecadatório. Aqui na cidade de São Paulo é impressionante. Né? Mas a questão das estradas. Mas nós estamos falando das estradas, mas nós só estamos falando da indústria da multa, de uma maneira geral. Então, infelizmente, as pessoas vão sentir no bolso o fato de não cometerem a infração. Mas a gente vai depois voltar um dia para essas multas aqui na cidade de São Paulo, que é uma vergonha. Eu vou concordar com a Miriam e dizer que eu queria ser tudo na vida, menos motorista de táxi em São Paulo. Porque com as ciclovias que criaram, que aliás não são ciclovias, né? São linhas vermelhas, faixas pintadas, vermelhas pintadas. Faixas. Aliás, o PT é especialista em maquiar, né, e enganar a população. Mas com a questão dos corredores de ônibus e as ciclovias, o motorista do táxi tem sido multado de forma reiterada para pegar e para entregar passageiro. Ele não tem como parar. Se ele para, ele entra na faixa. Se ele entra na faixa, ele é multado. Daqui a pouco vai acabar a táxi São Paulo, porque os motoristas vão estar todos com as suas carteiras caçadas. Tenho pena deles. E aquelas faixas totalmente ociosas, na maioria das vezes ociosas, né? Não, está tendo atropelamento de pedestre, porque ele está tão desavisado que vai passar uma bicicleta. E é perigoso, passa a ser perigoso. Não, né? O Mário Marinho fala sobre, não é ociosa, é onde termina. Onde começa, onde termina. É verdade. É o maior absurdo. É que você vai e, de repente, acabou a faixa. Você faz o quê com a sua bicicleta? Coloca nas costas e segue a pé, né? Mas, Zé Copé, ainda sobre a questão de multa nas estradas, né? É um negócio muito sério, né? Porque eu concordo, evidentemente, que tem que haver educação, né? Tem que ensinar, é muito mais do que multar. Mas, se você tivesse boas estradas, isso também diminuiria, né? Você pega aí, por exemplo, há 50 anos que eu vou e volto pela Fernão Dias, né? Sempre vou lá ver meus parentes em Belo Horizonte. Olha, quantas e quantas vezes que me arrisquei, né, ali fazendo aquelas ultrapassagens perigosas e tal. Hoje você tem uma Fernão Dias que, se não é uma autoestrada, como se tem na Europa, é uma boa estrada hoje, né? E que você não é obrigado a fazer, você não é obrigado, e nem precisa fazer, mesmo que você seja um motorista muito ousado, um motorista que faz ultrapassagens perigosas, você não precisa, você tem duas faixas muito boas, você tem uma terceira faixa na subida, em lugares assim de ultrapassagem, né? Então, a estrada torna-se mais segura. Mas é uma boa estrada até Belo Horizonte ou só até a divisa? Não, até Belo Horizonte. Até Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte para cima, que ela é conhecida como a Estrada da Morte, né? Sim. Que fizeram a 262 até Belo Horizonte, depois ela vai ali para o lado do Espírito Santo, e ali é terrível, porque ali é um negócio que há anos... Não, é o caso de simplesmente estar metendo o pau, mas a coisa acontece, né? Eu me lembro que a nossa presidente reeleita, quando ela foi candidata em 2010, ela prometeu a duplicação da 262 de Belo Horizonte para o Espírito Santo e, inclusive, fazer o anel rodoviário, que é a espécie do rodoanel lá de Belo Horizonte, né? E os mineiros, né, que tanto agraciaram a nossa reeleita presidente, estão lá esperando desde 2010 que se faça isso. Blatt, valor das multas. Eu só queria pontuar o seguinte, é claro que a gente, como já foi dito aqui na mesa, tem que punir o mau motorista. Mas e quem pune? O governo que não dá condições, não dá o instrumento para que eu possa andar com o meu carro e fazer a ultrapassagem no local necessário. Falando em estradas federais, obviamente Fernão Dias até Belo Horizonte é uma exceção. Se você andar pelo Brasil afora, são lugares horrorosos e que efetivamente levam a muitas mortes, exatamente, não só pela imprudência do motorista, mas pela falta de sinalização, pela falta de estrada, pela buraqueira, pelo dinheiro que vai pelo ralo. E uma pergunta que não quer calar é a seguinte:
para onde está indo ou para onde vai esse dinheiro, né, das multas, em especial no que tange às estradas federais. A gente tem percebido que seria necessário não só punir o mau motorista, mas eu acho que estava na hora também de multar o governo federal. Eu queria aproveitar só fazer uma colocação, porque a gente falou das estradas e tal, mas acho que seria muito bom uma hora a gente debater sobre essas ciclovias, porque elas foram feitas na cidade, primeiro para ver o contrato, como é que foi feito esse contrato, e de que maneira que foram escolhidas as vias para que essas ciclovias fossem implantadas. A população foi consultada? Não. A população concorda em determinados locais que haja a ciclovia? Acho que era um bom tema para a gente debater aqui, viu, no Gente que Fala. Podemos até fazer uma série, uma semana inteira. Não acha? Acho, Eu sim, acho. muito bom. Só sobre ciclovia. Eu queria ir na mesma direção do Black, porque, na verdade, essa questão das rodovias federais, ela tem um viés ideológico. Durante muito tempo, o governo petista se recusou e criticou a nós, PSDBistas, de usarmos as estradas para fazermos concessões que favoreciam o setor privado. Depois, envergonhados, não tendo condições e não tendo cumprido a sua missão, e eu reputo e imputo e credito, né, ou debito ao PT milhares de mortes nas estradas federais, por incúria, inclusive, eles fizeram licitações de concessões muito limitadas e insuficientes. Não é por outra razão que, embora criticados, e eu acho, inclusive, que a população tem o direito, sim, de reclamar sempre que se julgar lesada, no caso dos pedágios, nós temos 9 das 10 melhores estradas do país, ou 18 das 20 melhores estradas do país. Aqui em São Paulo, com raras exceções, você não tem que cometer crime para chegar na hora certa na sua casa, não. As estradas são de boa qualidade, permitem ultrapassagem, aliás, tem faixa suficiente. Agora, o que também nós não podemos fazer é o que a Miriam falou, é não cumprir com a segunda parte, que é muito importante, que é educar a população. A população tem que ser educada, ela tem que acreditar naquilo que lhe é oferecido, né? Ela tem que entender. Você lembra, né, o trabalho que deu para a gente aqui em São Paulo é ensinar a população de que fumar em ambiente fechado era ruim. O Serra brincava comigo, eu era líder dele, que quando tinha algum lobão da vida para enfrentar, manda o Milton Flávio. Era difícil, porque as pessoas fumantes reagiram muito. Hoje, é incrível como as pessoas estão disciplinadas. E você não tem mais nenhum problema. Por quê? Porque houve uma campanha massiva, né? Foram convencidos de que aquela medida, embora aparentemente dura para alguns, era muito importante. Se fizerem o mesmo com o trânsito, seguramente a população vai aderir. Eu vou antecipar a pergunta que o Jaime sempre fez para você. Quanto você gasta de pedágio de São Paulo? Zancopé, deixa eu te contar uma história. Essa história, Blá, é importante. São Paulo, tá brincando Botucatu. Há anos, porque eu era o líder do governo quando nós fizemos as primeiras concessões em 95. Eu nem deixei o ar. Ele vai ficar frustrado hoje. Eu não vou poder perguntar, mas todas as vezes ele me perguntava isso. Mas eu quero aqui dizer, como o eleitor, ele também é maldoso, né? Eu terminei a minha última eleição em 2010, perdi a eleição, resolvi que entre eu e o eleitor há, de fato, um distanciamento muito grande, eu faço uma política de outro padrão, de outro nível, não é o que o eleitor quer. E aí chego no meu consultório, que eu nunca parei de fazer, minha secretária, toda constrangida, para me entregar um envelope. O que é, Dal? Ela está comigo há 30 anos. Não, tem aqui uma carta, não sei se entrega para o senhor, se deixa de entregar. Claro que entrega, você me entrega todas. Não, mas que tem aqui um troço desagradável. Um cidadão, durante, acho que 20 anos, guardou 1000 tickets de pedágio e mandou para mim. E ele tinha acabado de eleger o Geraldo Alckmin, né, que era o governador e era o presidente das PPPs à época, do plano de desestatização do governo. Mas, de qualquer maneira, você vê que isso me persegue. Não é só o Jaime, não. Se fosse só um, eu estaria tranquilo. Eu já antecipei a pergunta. Exatamente. O Marinho ficou Mas, curioso. Milton, você não respondeu quanto você gasta de pedágio. Olha, eu não gasto, sabe por quê? E é verdade, eu vou de ônibus. Bom. Eu vou de ônibus. Eu sou um notívago, preguiçoso, não quero correr risco, acho muito bom ter os meus filhos e os meus netos. Então, eu acho muito mais fácil ir até a rodoviária e dormir até Botucatu no ônibus, fazer meu consultório e voltar dormindo, né? Ou brincando com o meu computador. Então, quem paga é a empresa de ônibus. Eu deixo na passagem. Daqui para Belo Horizonte eu gasto pouco. Daqui para Belo Horizonte são 10 pedágios, cada um custa R$ 1,70.
Agora que a composição de preço de pedágio, né, não é o governo que diz, olha, é tanto e tal. Depende da obra que vai, né, que entrega, o que vai ter que fazer na estrada. Ou a obra que não entrega. Ou não entrega, né? Então, por exemplo, a Fernão Dias, ela foi entregue, ela foi privatizada totalmente pronta, né? Ela estava pronta, duplicada, né? Então a empresa que pegou a Fernão Dias pôde fazer um pedágio mais barato, que realmente é mais barato, é bem mais barato, né? R$20 para ir, R$20 para voltar, 600 quilômetros. Isso é muito gentil. Aqui tem um que cobra 10, lá tem 10 que cobra... Cobra 1. Prefeitura de São Paulo usará progressividade no IPTU de imóveis ociosos. Pelas regras, o imposto dobrará a cada ano até atingir 15%. A medida vale para imóveis com área acima de 500 metros quadrados, inclui prédios com mais de 90% da área desocupada há mais de um ano. Para o prefeito Fernando Haddad, a ação permitirá um combate efetivo da especulação imobiliária e aumentará a oferta de terrenos na cidade. Eu gostaria de falar. Quando eu era vereadora da cidade, quando eu era vereadora, esse problema do IPTU, com aquele aumento, inclusive com a progressividade do IPTU, foi colocado em pauta e nós conseguimos derrubar isso. Só que depois nós tivemos uma revisão do plano diretor, isso está inserido no plano diretor da cidade. O que eu acho é o seguinte, verdadeiramente o imóvel tem que cumprir a sua função social, mas taxar o imóvel que está desocupado tem várias hipóteses. Por exemplo, prédios hoje no centro da cidade de São Paulo, nós vamos destinar eles a quem? A moradia popular? A invasão? Então, nós temos que ter critérios para esse IPTU progressivo. Segundo, e os imóveis que estão ativos? Aqueles que estão localizados, que geram empregos, por exemplo, na zona leste de São Paulo, onde os proprietários, os comerciantes, vamos falar da indústria e do comércio especificamente, pedem e clamam por uma redução no IPTU, porque são imóveis que geram empregos. Então, nós vamos rever essa política de IPTU em São Paulo? E os imóveis residenciais? O IPTU em São Paulo hoje é um IPTU caro. Vamos ver, e aqui eu faço um desafio, aos vereadores que compõem hoje a Câmara Municipal de São Paulo, se vão ter coragem de aprovar um IPTU, como no ano passado, que queriam aprovar, que chegaria até quase de 25% para o comércio e 15% para os imóveis residenciais. Eu acho que o prefeito Fernando Haddad tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que inserir o IPTU progressivo. É evidente que o IPTU progressivo faria com que não houvesse a especulação imobiliária. Mas numa cidade como São Paulo, você não consegue impedir isso, esse crescimento, né, onde você tem os imóveis. Agora, tem imóveis que têm herança, tem imóveis que têm problema de locação que não conseguem locar. Então, o proprietário que tem uma garantia constitucional do direito à propriedade será punido porque, eventualmente, o prefeito quer fazer também, mais uma vez, uma arrecadação. Eu não concordo com o IPTU progressivo na cidade de São Paulo. Eu queria, exemplo do que a Miriam Tia está dizendo, colocar também uma questão que isso, ao meu ver, é até uma questão que leva à discussão de constitucionalidade e a questão do direito sagrado à propriedade. A prefeitura, se quer aumentar progressivamente o IPTU, antes disso, deve, por exemplo, revalorizar, por exemplo, o centro de São Paulo. Quantos imóveis existem lá que não conseguem ser ocupados por quem quer que seja, a não ser os movimentos dos sem teto, sem nada, né, que não deixa de ter seu celular, seu carro, etc., e tem ambições políticas normalmente de esquerda? A pergunta é a seguinte: como eu vou alugar, por exemplo, um prédio enorme ali na região da Cracolândia? Para quem? E o pior, há locais muito bons, ou eram muito bons, comercialmente falando, por exemplo, na região central, que passam a ser horríveis por conta de uma questão bastante simples. Colocar a ciclofaixa na frente do comerciante. Aonde que vai parar, né, o cliente, ou a pessoa que quer ter acesso a esse imóvel? Então, existem várias medidas que são absolutamente controvertidas que estão sendo praticadas por esse governo municipal. Ou seja, aumentar progressivamente os imóveis que estão vazios, observando não só a questão de sucessão, mas se eu tenho um imóvel, tenho um prédio de 3 andares e eu não quero agora alugar. Ou tem objeto de herança, objeto de inventário. Eu não quero colocar o meu imóvel à disposição de quem quer que seja por um período. Esse direito é meu. Ou seja, nós estamos confundindo alhos com bugalhos. Então, essa perspectiva de progressividade de IPTU, não discuto a possibilidade dela, mas a forma como ela está sendo imposta com relação a imóveis vazios, nós estamos jogando todos os imóveis vazios da cidade na mesma situação. E não é verdade.
Essa situação de progressividade, se fosse por essa política, atingiria no máximo 15% a 20% dos imóveis vazios. Os outros não. Os outros, quantos imóveis aqui nós vemos uma placa pendurada, 15 placas de aluguel e de venda, e o cidadão não consegue. E esse cidadão, além de não conseguir alugar o imóvel, vai ser punido com mais 15% de IPTU. Então, me parece que chegou a hora de São Paulo parar um pouco e começar a refletir, porque essas políticas efetivamente não têm nada de públicas. E eu posso fazer só um adendo aqui? Outra coisa, o IPTU ele tem função de justiça social. E na cidade de São Paulo não se faz justiça social com o IPTU. Isso é uma coisa muito séria. Então, assim, na cidade de São Paulo se pratica a política do Robin Hood, tira do rico para dar para o pobre, mas se desse para o pobre, em condições que os pobres das periferias da nossa capital tivessem condições de ter transporte, saúde, educação, muito bem, mas não se faz isso. Então, acho que temos que rever também a política de IPTU da cidade de São Paulo. O Zancopé, Pois não, acho que tanto a Miriam como o Blá colocaram uma coisa muito importante. São pessoas, e eu vivi isso muito no ano passado, pessoas idosas que, no tempo em que trabalhavam e tinham uma vida produtiva e recebiam mais, construíram imóveis. E que hoje, com a sua aposentadoria, fizeram um patrimônio. Às vezes, o único patrimônio é a sua casa. Hoje, com a aposentadoria que tem e com a progressividade da redução da aposentadoria, não conseguem mais manter aquele imóvel. Com o aumento do IPTU ano passado, essa coisa ficou grave. A gente cansou de receber no partido reclamações, sobretudo de mulheres idosas, aposentadas, ou que viviam da pensão do seu marido, dizendo o seguinte: olha, se aumentar o IPTU, eu vou ter que mudar para mais longe. Eu vou ter que alugar a minha casa e alugar uma na periferia. Aí vem a pergunta: e quem te disse que você consegue alugar? E quem te disse que você consegue vender? Exato. Então, essa senhorinha que está pretendendo mudar lá para a periferia de São Paulo para sobreviver mal e porcamente, né, além da linha da miséria, né, com o seu parco salário, com a sua pensãozinha, e não consegue vender, não consegue alugar, ela vai ser penalizada. Anda aqui no centro. Você vai ver a quantidade de imóveis comerciais que estão fechados, não é porque o cara está especulando, é porque a situação econômica do país está levando os empreendedores a essa situação. Exatamente. Eles vão ser penalizados mais uma vez, porque a dona Dilma fez o que fez com a economia brasileira. E quando esses prédios são invadidos, que você tem que entrar com uma ação de reintegração de posse, que às vezes demora anos até que o juiz te conceda a liminar para você fazer emissão na posse, nós temos todos esses problemas na cidade. Você retoma destruído. Exatamente. Né? E ainda a pessoa que tem o direito à propriedade, que entra com uma ação dessa, é vista como grande vilão. O vilão, Quando, na verdade, está buscando apenas e tão somente garantir o seu direito sagrado à propriedade. O que está acontecendo no Brasil, na verdade, é uma verdadeira inversão de valores. O que o PT parece, o que o PT faz é aquela política infeliz do Delfim Neto, quando ministro da Fazenda, né, que o Delfim Neto, certa vez, declarou o seguinte: o governo não tem dinheiro, então ele tem que buscar nos impostos. Né? É fácil, né? Agora, o assalariado, onde que ele vai buscar? Ele tem só aquele salário dele. Né? Então, é isso que está se fazendo aqui em São Paulo. O governo da cidade, né, precisa de alguma coisa, aumenta o imposto. Né? Como está querendo aumentar aqui, se existe alguma coisa de boa nessa ideia aqui de você realmente fazer com que imóveis ociosos, né, voltem à sua função social, como disse a Miriam, né, e como disse você, Vlad, que apenas 15% vão ser atingidos, né, isso é preciso ser discutido. Né? Não se pode fazer a coisa simplesmente como se faz as ciclovias, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, né, para aumentar a arrecadação, para aumentar isso, e não vai dar resultado. E aumentar o IPTU, ele é muito desumano. Né? Como disse o Milton, isso aconteceu muito no aumento do ano passado, são pessoas que tiveram aquele seu imóvel, que guardaram, isso não é riqueza, aquilo não gera riqueza para a pessoa. E ela vai ter que pagar um imposto muito maior, porque a prefeitura precisa de dinheiro. Né? E outra coisa, a especulação imobiliária, ela se deve à especulação de acordo com a lei de mercado. É a lei de mercado que determina a especulação imobiliária. Então, o cara pode até sair, ao invés de colocar o dinheiro na poupança, ele larga o imóvel lá, está rendendo. Amanhã tem um boom imobiliário, ele ganhou. Qual é o problema? Nenhum. Porque a especulação imobiliária, ela anda e caminha de acordo com as leis do mercado. Miriam, um detalhe. Você se referiu ao IPTU do ano passado, que foi proposto um reajuste bastante elevado. Depois isso foi contido e nós tivemos aí a Câmara parece que se curvou à população. Não, foi derrubado na Justiça. Derrubado na Justiça. Perfeito.
Existe a possibilidade de, nessa proposta, vir embutido também ou renascer aquele reajuste? Com certeza, e eu acho que eles estão preparando para isso, e acho que a população, a mesma que saiu à rua, as mesmas que estiveram nessa eleição acirradas, querendo seus direitos, eu acho que essa mesma população da cidade de São Paulo tem que se mobilizar para ir para a rua também. O PSDB teve um papel importante na Câmara Municipal, inclusive com as ações, e a gente tem que dar mérito a quem tem mérito, porque nós não podemos pagar um IPTU escrachante como o prefeito de São Paulo quer fazer. E não só ele, isso fazia também a ex-prefeita Marta Suplicy. É inconcebível que uma cidade como São Paulo venha a ter reajuste de até quase 25%. Na região que eu moro, se o IPTU fosse aplicado de maneira como eles queriam, 15% de aumento. O meu imóvel, de acordo com a planta genérica e com o lançamento do IPTU, não teve esse aumento. Quer dizer, eles não conseguem nem fazer a desvalorização do imóvel pelo tempo de uso. Então, eles acham que determinada região, eventualmente, merece que seja 15% aumentado e aumentam. E tem muitos imóveis que deveriam pagar IPTU na cidade de São Paulo e não pagam. Então, eu acho que um imposto onde todos pagam e paguem menos, esse sim é um imposto que faz justiça social. Milton, a proposta do ano passado caiu na Justiça. Eu falei da Câmara, a Câmara foi obrigada a recuar e ficar mas veja bem, eu queria aqui até agradecer a Miriam a lembrança, porque os partidos políticos têm sido muito criticados, mas eu quero aqui assumir a paternidade. Eu acho que na política, às vezes, você não consegue identificar o DNA, mas a primeira ação política contra o IPTU foi minha. Eu fiz um abaixo-assinado eletrônico, que a partir daí a coisa caminhou. E foi o PSDB na Câmara Municipal que teve as primeiras medidas, inclusive entrou na Justiça. E o SCAF surfou depois. E os vereadores se sentiram coagidos, ficaram com vergonha da população. Eu acho que compete a nós, agora eu falo como dirigente partidário, alertar a população para isso. Porque nós sofremos um esbulho eleitoral com a questão da energia elétrica, redução da energia elétrica. Agora nós estamos tendo aumentos abusivos, muito maiores do que seriam previsíveis, né? E vamos pagar daqui para frente uma energia muito mais cara do que pagaríamos se os aumentos tivessem sido ou acontecido como o planejado. Nós estamos tendo aqui, em alguns lugares, 50% de aumento na conta de luz, e a mesma coisa aconteceu com a gasolina. Milton, e o juros do Banco Central. 3 ou 4 dias depois da eleição, aquela propaganda do PT, daquela mesa da família, comendo, contra os banqueiros, né? Contra os banqueiros. Eles fizeram o aumento que prometiam não fazer, e amanhã sai o aumento da gasolina. Que não está errado, não. Só fazer e a passagem de ônibus? E a passagem de ônibus? É que a Câmara Municipal e a passagem de ônibus? Tem feito propagandas na televisão falando para que a gente vá discutir o orçamento participativo que começa a ser votado a partir do mês que vem. Então, que nós possamos nos mobilizar, inclusive, para saber a respeito do aumento do IPTU. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nossa página, nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /Programa Gente que Fala, Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é o 11 São Paulo 974012235, telefone à sua disposição 50526622. Conosco hoje o subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio, a advogada Miriam Thier, o jornalista Mário Lúcio Marinho, o promotor de justiça José Carlos Blatt. Tem sempre aqui promotor de justiça, professor. Qual é que você se identifica mais como promotor? Eu hoje, atualmente, quero ser mais professor que promotor. Sinceramente, já são quase 25 anos como promotor de justiça e a gente vai cansando um pouco dessa trajetória. Que é muito interessante. As pessoas, às vezes, eu encontro, olha, mas ele é promotor ou ele é professor? A última vez que você esteve no programa, eu tive esse questionamento. Então, eu tenho que fazer a pergunta para você. O promotor lá no gabinete só recebe notícia ruim, só coisa ruim. A gente não é um ambiente muito pesado. Mas indubitavelmente você fez o nome como promotor de justiça. Claro. Agora, como professor, eu fico muito mais à vontade, né? Porque você está passando alguma coisa importante para a moçada que está vindo aí e tal, né? Mas são duas atividades aproveitar que o Mário Lúcio Marinho está aqui. O Mário Lúcio Marinho é autor, ele é o idealizador daquela capa do Jornal da Tarde, um dia depois de Sarriá, o menino chorando, ele é o idealizador. Então, quando você diz que promotor só recebe notícia ruim, notícia boa não existe, né, Marinho? Não tem notícia boa, não tem. Se for boa, não é notícia. Não, então, olha, uma vez conversando com um jornalista muito famoso, de uma televisão aí muito importante, eu estava fazendo, ele disse, Miriam, você tem que aprender o seguinte, que notícia boa é perfumaria e não vende jornal. O que vende é escândalo. Então, não se preocupe, porque tudo que for escândalo é o que vende jornal e que vai para a televisão. O que você fez de bom não aparece, então é perfumaria. Agora é o seguinte, costuma se dizer, não, o jornalista gosta de notícia ruim. O jornalista não gosta de notícia ruim. Quem gosta é o povo. Né? Sim. Porque se não fosse assim, não vendia jornal. Né? A empresa de comunicação gosta da notícia ruim. Não, ela gosta de comercializar. Agora, Claro. quem consome é o leitor, é o ouvinte, é o telespectador. Então, ele gosta dessa notícia, você tem que alimentá-lo. Né? O jornal, ele, na verdade, ele reflete aquilo que é a sociedade de onde ele pertence. Né? Então, se você colocar lá... Essa capa de 1982, da Copa de 82... foi o recorde de venda do Jornal da Tarde em 1982, né? 250 mil exemplares. Né? Você quer uma notícia maravilhosa, espetacular, que é o Papa chegando pela primeira vez no Brasil? Não bateu esse recorde. Ficou em 200 mil. Foi uma grande tiragem do Jornal da Tarde, que acabou no ano passado vendendo 25 mil exemplares por dia, quer dizer, foi uma morte anunciada, uma agonia muito grande do Jornal da Tarde. Mas a grande tiragem do Jornal da Tarde foi exatamente a desse menino, né, que as pessoas se identificavam. Olha, a gente recebia carta, naquela época não tinha e-mails, né? Então, milhares e milhares de cartas. Olha, mas pareceu sentir aquela tristeza daquele menino quando fosse o meu filho. Quando eu vi a capa, eu chorei. Ele chorou e foi lá e comprou. Né? Mário, comprou o jornal. Mas eu vou aqui aproveitar um momento para fazer uma crítica ao jornalismo atual. Eu acho que eu vivi a situação que notícia boa não vende jornal. Eu sou autor da lei da vacinação de idoso. O Zancopé acompanha isso. E, alguns anos depois, nós assistimos, em alguns momentos, reportagens muito sólidas, muito consistentes, mostrando que 30 mil vidas deixavam de ser perdidas com a vacinação. E não citavam o autor da lei, né? Quando muito lembravam que foi o ministro Serra que fez isso. E eu, como autor da lei, disputando a eleição, tentava convencer o jornalista, o jornal, de que era minimamente justo dizer de quem era a autoria. É justo, e eles nunca colocaram, isso não é importante. O importante é que o programa exista. E agora eu quero aqui também fazer uma denúncia que eu acho muito grave sobre, por exemplo, os acontecimentos de ontem. Eu, num primeiro momento, reagi de forma indignada, postei 2 vezes não ao PT e não ao pedido da volta da ditadura. E aí eu comecei a receber, eu não fui à manifestação de ontem, eu comecei a receber faces de amigos meus que estiveram lá, dizendo, deputado,
Mas ninguém falou isso. E aí eu fui rever, inclusive no Globo, né? A Folha de São Paulo foi descarada ontem, né? Ela, para minimizar, para descaracterizar, para, eventualmente, eu diria até desrespeitar a vontade de quem estava na manifestação de ontem, valorizou 2 ou 3 falas, num conjunto de quase 3 mil pessoas, porque tinha lá uma faixa de um indivíduo, que era um investigador de polícia, pedindo a volta dos militares. Ou um indivíduo que no microfone falou, e aí, reaças? O grande movimento, a grande manifestação, a imensa maioria, se não a totalidade das pessoas que estavam lá, estavam protestando, né, contra a corrupção, pedindo a auditoria na eleição e, eventualmente, aí antecipadamente, e eu acho que não está correto, e o PSDB não aprova e não apoia, porque não existe fato novo, pedindo o impeachment da presidente. Eu acho que nós vamos chegar lá, mas não será agora. Deixa acabar de apurar a Petrobras. Né? Aí nós teremos um motivo justo para fazer isso. Nem há neste agora, momento. Milton, só com relação... Só para te pegar esse gancho aqui. Fazendo jus aí à Folha, o grande destaque que a Folha deu, que o grande destaque é o que você coloca na primeira página. Foram 2 fotos, uma falando da baixa corrupção e a outra, Geraldo Alckmin, cadê a água? Esses foram os 2 destaques da primeira página. Na manchete, não. Foi. A manchete que eles colocaram é assim, na Paulista, os manifestantes falam contra Dilma e pedem a volta da ditadura. Na página interna, na página interna. Mas página interna. Interna. Agora, com relação a essa questão, a população efetivamente está revoltada com a questão da corrupção no Brasil. E esse escândalo do Petrolão, que é muito maior, mas assim infinitamente maior do que o do Mensalão, vai render ainda muita história. Agora, nesse momento, né, pedir o impeachment da presidente, não é presidenta, né, pelo bom português, né, presidente Dilma, seria muito precoce. Todavia, a reportagem da revista Veja, que foi lançada alguns dias antes da campanha, etc., traduz o depoimento de alguém que é réu colaborador. Isto, para mim, é prova. Independentemente de ele trazer documentos ou não, o depoimento de alguém que participou de um esquema criminoso, dizer que fulano e beltrano ou ciclano sabiam ou participaram, é elemento de prova e poderá ser considerado. Agora, para onde vai isso? Deixa eu fazer uma pergunta agora como cidadão, porque o Diretório Municipal do PSDB, na terça-feira depois da eleição, foi a primeira manifestação. A partir daí é que surgiram as outras manifestações do partido. Eu estou pedindo protagonismo porque é para valorizar o trabalho do nosso partido aqui na capital. Uma das questões que eu tenho levantado é o seguinte, lá foi dito claramente no Petrolão ou Mensalão 2 da Petrobras, que o dinheiro desviado, o dinheiro podre da Petrobras... Foi para a campanha. Foi para a campanha da Dilma. 2010. Não só 2010, porque irrigou as campanhas do PT. Se irrigou as campanhas do PT, você me disse que isso é prova, isso justificaria, no Tribunal Eleitoral, pelo menos já entrar com uma representação, para se provas existirem, porque eu já vi muito prefeitinho ser cassado porque deu um portão, né? Ou porque levou o eleitor para votar. Agora, Cesta básica. Agora, se você pegou milhões e milhões da Petrobras e jogou na campanha da presidenta ou do presidente, não vale? Mas veja, a questão é que a colaboração premiada ela está sob sigilo ainda. A partir do momento que os processos forem caminhando, já apareceu dos processos onde aparece o tesoureiro nacional do PT, o João Vacari Neto. Lista que aparece os nomes. E os nomes dos deputados, etc. e tal. Isso já está sendo convalidado nos processos judiciais. Na medida que isso for surgindo e a delação não seja mais sigilosa, a partir do momento que o Ministério Público Federal ingresse com uma acusação formal, esses dados servirão, inclusive, para subsidiar eventuais processos criminais eleitorais. Sem dúvida alguma. Até impugnações e cassações de voto. Poderá ocorrer. Não impeachment. Aí eu não sei, antes disso. Não, a palavra comum é o impeachment. Não, impeachment se ela toma posse. Sim. Mas você pode impedir a posse. Perfeito. Né? E não impedir no sentido de golpismo, hein? Não é golpismo, não. Eu lembro que o Essa é uma questão tem que ser, e aí eu falo, obviamente, aqui na mesa, talvez ele também não participe, nem você, a Miriam Thier e o Milton Flávio, obviamente, são de partidos políticos, já pertenceram. Eu nunca pertenci e não quero pertencer porque eu sou promotor. E digo o seguinte, nós não podemos politizar essa investigação. Essa investigação ela tem que seguir o caminho técnico que está seguindo.
O juiz é muito sério, o juiz federal, está tomando as medidas necessárias. Creio eu que em breve nós teremos várias prisões, creio eu, porque não é possível que os delatores entreguem A, B, C, D, E, F, G, H, tá certo? Lavagem de dinheiro de 10 bilhões de reais ou mais, né? E ninguém vá ser preso sequer temporariamente. Então, na justa medida e no seu tempo, essa investigação tem que seguir independentemente de PT, PSDB ou qualquer outro partido político. É necessário que continue com isenção, pelo menos em primeiro grau, né? Agora, eu posso fazer uma colocação? Só para deixar registrado, eu só quero, desculpa, Tati, me aproveitando Não, do lógico. promotor, porque as pessoas às vezes dizem, olha, mas vocês não querem respeitar a eleição. A eleição, ela pressupõe para ser respeitada regras que têm que ser cumpridas. Então, não é golpismo em se provando que você irrigou campanhas, não importa quais sejam elas, com dinheiro podre, né, com dinheiro do Caixa 2, com dinheiro desviado do governo, que essas campanhas, todas elas, né, os seus beneficiários, têm os seus votos impugnados. Milton, e, portanto, isso é só falar abuso de poder econômico e dinheiro não declarado na justiça eleitoral. A questão é a pronto, seguinte, porque isso. todas as campanhas eleitorais que passaram na televisão, nos meios de comunicação, por exemplo, da presidente Dilma ou do Aécio, etc., foram baseadas no que eles fizeram no seu mandato, aonde esse mandato, eventualmente, em tese, estaria viciado com Caixa 2. Né? Quer dizer, é óbvio que, a partir do momento que essa delação surja legitimamente para as impugnações, é um caminho a ser seguido. E aí tem uma coisa, só para encerrar a minha participação, pelo menos. O Vacari é muito cara de pau. Ele diz o seguinte, olha, todas as doações foram feitas de forma normal, de forma legal. Claro que foram. O João Vacari Neto, a pressão foi essa, quer dizer, você vai lá e doa para o partido. A doação foi legal, claro que foi legal, mas em que condições e a que preço? O João Vacari Neto é réu em um processo criminal que eu estou movendo, né, junto à Justiça Criminal de São Paulo, por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e também milhares de estelionatos no caso da Bancop, aonde também há elementos de subsídios e que dinheiro desses pobres cooperados foram desviados para campanhas políticas. Eu só queria fazer uma colocação aqui, Zancopé, porque a gente fala da idoneidade do juiz, do Moro, e acho que é mesmo. Mas hoje uma notícia me surpreendeu quando disseram que ele pode estar sendo cotado para ir ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é o sonho de qualquer jurista, diga-se de passagem. Não vai. Então, me preocupa muito, mas veja, a ilação a esse fato, ou a possibilidade de ele estar sendo aventado para ocupar esse cargo, eu tenho muito medo que a vaidade pessoal possa parar com que... Se o Moro for para o Supremo, vai fazer um estrago danado, acho que eles não querem. 5052, o telefone à sua disposição. Blatt, Jânio Costa das Perdizes, qual a sua opinião sobre a investigação de um promotor do Ministério Público Federal que está sofrendo sobre documentos enviados pela promotoria suíça sobre o cartel dos trens e metrô e que ele alegou, o promotor, que tinha arquivado a pasta em lugar errado? Bom, esse é um colega procurador da República, o Rodrigo De Grande, está sendo investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por eventual erro na condução de uma investigação importante, que é a questão do cartel dos trens, na qual eu faço parte dessa investigação do metrô, da CPTM, da Siemens, da Alstom e demais empresas, na esfera do patrimônio público social da capital. Eu acho o seguinte, independentemente dele ter feito ou não ter feito, porque eu não posso entrar nesse mérito, até porque eu não sou seu corregedor e não conheço exatamente os meandros de que levaram a essa investigação. Conheço o procurador, que é um excelente profissional, mas eu digo o seguinte, ninguém está acima da lei. Se cometer um deslize ou eventual deslize, ninguém pode se achar no direito de não ser investigado. Hoje, no Brasil, toda e qualquer pessoa, do presidente da República à pessoa mais humilde, pode passar sob o crivo da investigação. Milton Flávio, Jurandir da Santa Cruz, um deputado do PSDB recém-eleito, declarou que era a favor do desmembramento de São Paulo e criticou o Norte e o Nordeste, inclusive seus habitantes. Em que medida essa manifestação, que já está amplamente divulgada pelas redes sociais, emissoras de rádio não, mas redes sociais sim, poderá afetar a já tão criticada do PSDB ou a performance do PSDB, acho que seria isso. Foi o coronel Telhada que fez essa manifestação, infeliz manifestação, já foi objeto de uma
de uma nota do Diretório Municipal, do Diretório Estadual, da Câmara de Vereadores, mostrando a contrariedade e que isso, na verdade, não representa a vontade nem a posição do partido. Ele, inclusive, esteve na última reunião do nosso diretório, deverá voltar para fazer esclarecimentos. Ele disse que foi um gesto emocional, individual, que não diz respeito ao partido. Ele disse que em nenhum momento pretendeu ofender, agredir irmãos brasileiros. Mas, enfim, de qualquer maneira, nós entendemos que essa não é uma manifestação do partido, ela contraria a orientação do partido, mas nós não vivemos numa ditadura. Quer dizer, se neste momento, por uma razão qualquer, um brasileiro, membro do PSDB, por acaso detentor agora de 2 mandatos, ele é vereador, eleito deputado, entender e propuser no futuro, ele próprio, que entenda que deva ser feita uma discussão, um plebiscito para a divisão do Brasil, o partido não apoia, mas nem por conta disso vai também execrá-lo. Isso é um direito democrático dele, ele pensa isso, nós não. Cada um deve responder pelos seus atos. Não tem nada que ver. Prejuízos trará? Eu até disse isso, prejuízos maiores nos trouxe, né, a manipulação de uma declaração do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele disse que nós havíamos perdido a eleição pelo voto dos grotões e que o Lula, de maneira inteligente, abusada, né, irresponsável, foi lá no Nordeste dizer que, mais uma vez, o PSDB não gosta de nordestino. Agora, sabe o que eu acho? Tudo isso é o afã da emoção, da raiva de ter perdido a eleição, mas eu vou fazer aqui alguma coisa e amanhã posso responder também, juridicamente, criminalmente, pelo que eu vou falar. Na verdade, nós não temos nada contra os nossos irmãos nordestinos. Acontece que nós é que pagamos essa conta. E nós temos que rever verdadeiramente a distribuição do dinheiro que São Paulo manda para o governo federal e de que maneira esse dinheiro é devolvido para nós. Nós mandamos cerca de 250 bilhões ano e nos é devolvido 23 bilhões. Então, veja, esta conta que o governo federal paga aos nossos irmãos nordestinos, que vivem sim e votam sim por causa desse salário de miséria, faz diferença na nossa cidade e no nosso estado. Então, é assim, é a revolta de quem perdeu a eleição porque sabe que eles necessitam. Evidentemente, os nossos irmãos nordestinos têm uma qualidade de vida diferenciada da nossa, mas quem paga a conta somos nós. Miriam, paulistas e paulistanos. Miriam, Wanda do Belém. Hoje à noite o Brasil deverá parar para assistir à estreia da Renata Vasconcelos, Jornal Nacional, que é o principal informativo do país. Qual a sua expectativa sobre a estreia? Você quer que eu fale a verdade? Eu fiquei sabendo de uma história que me deixou triste, que a Patrícia Poeta saiu do Jornal Nacional porque comprou o apartamento do Carlinhos Cachoeira, cujo marido é rico, marido da menina lá, da Poeta, e diz que o William Bonner, que não foi consultado pela estada da Patrícia Poeta na sua bancada do Jornal Nacional, aproveitando esse episódio da compra do apartamento do Carlinhos Cachoeira, tirou a moça do ar. E uma despedida muito estranha. Eu não entendi nada. Essa moça. Mas por que não me convidaram para ser a bancada lá do isso jornal? Aí tá parecendo, olha, eu não sei se a revista Globo teria Contigo. coragem, hein? Será que a Globo teria coragem de colocar a Miriam Thier na bancada do Jornal Nacional? Não sei. Pelo amor de Deus. Mário Marinho, Vera Lúcia de Guaianazes, qual a sua posição sobre a não obrigatoriedade do diploma para jornalista exercer a profissão? Eu acho que deveria ter a obrigatoriedade, sim, do diploma. Nós somos um país em que as pessoas leem muito pouco, estudam muito pouco, e a faculdade é um caminho, não vai ensinar jornalismo, vai ensinar a pessoa a estudar, vai ensinar a pessoa a trabalhar, vai ensinar a pessoa a se comunicar, claro, vai ensinar técnicas, não é? Não forma realmente o jornalismo, é tipo a vocação que a gente tem, né? Mas quando você abre, é evidente que você pode, no seu jornal, ter convidados, como sempre teve. É sempre bom você ver, por exemplo, o artigo do Fernando Henrique, que é tão esclarecedor, é muito bom estar vendo artigos dele, e de outras pessoas que você não gosta, mas que está lá para outros públicos, para qualquer um, né? Como convidados. Agora, o jornalista, eu acho sim, que ele deveria passar obrigatoriamente por escola e aprender, né? Que toda a profissão é isso, você passa a vida toda trabalhando, toda estudando, mas o advogado está sempre estudando, o médico que está sempre se atualizando, né? E o jornalista, mais do que ninguém, tem sempre que estar lendo. E ele vai pegar esse
esse gosto pela literatura é realmente estudando bastante, estudando na faculdade. O Jaime do Jardim Bonfilholi agradece a menção do nome e aproveita para comunicar que de São Paulo a Andradina, a 30 quilômetros da divisa do Mato Grosso do Sul, são 14 pedágios para ir, 13 para voltar, e a Castelo Branco, Castelinho e Marechal Rondon. Jaime não falou o valor. Miriam, o Jaime pergunta como vai o trabalho social realizado pelo padre Júlio Lancelotti na nossa querida Zona Leste. Jaime, é sempre a mesma história, né? Tem os seus prós e tem os seus contras. Por isso que eu já antecipei, não me lembrei dessa, não teria antecipado também a tua aqui. Por isso que eu antecipei a do Milton Flávio aqui, né? Haroldo do Tremembé, por falar em leilão, acho que estão vendendo as riquezas do Brasil. O que vocês acham a respeito deste assunto? Blatt, Milton, Miriam, Mário. A questão hoje no Brasil, por exemplo, a principal riqueza que está sendo colocada na mão de políticos, por exemplo, a maior empresa que o Brasil tem, que é a Petrobras. Né? Mas não está sendo vendida. Não, ela está sendo entregue não oficialmente. Não oficialmente. Não oficialmente. O que a Dilma falou em 2010, né, que o Serra iria privatizar, etc., ela fez muito pior. Né? Ou o governo, ou as pessoas fizeram muito pior, que foi exatamente acabar praticamente com a Petrobras e entregá-la a partidos políticos. Eu só vou falar porque talvez quem nos assistiu possa entender que isso também tem relação com aquilo que eu disse do leilão das energias, é o que faz a ANEEL, né? O leilão que nós vamos fazer em São Paulo é ao contrário. Você tem uma série de empreendimentos no território nacional, no caso do leilão paulista de energia, é para valorizar e para estimular vinda de fábricas aqui, de placas fotovoltaicas, de equipamentos, gerar empregos em São Paulo Milton e gerar Flávio, energia aqui dentro. Desculpa interrompê-lo, mas, por exemplo, já vai no Fortaleza. A cidade é um nome bonito, aliás, que o Aquirás. Né? Você chega lá, tem energia eólica. Nunca vi isso em São Paulo. Você fala em energias renováveis. Não vejo nada disso em São Paulo. Teremos, porque então veja bem, não. É por isso que a fábrica dessas hélices é em Sorocaba. 80% dos equipamentos são em São Paulo. Não, mas sabe qual é o problema que tem, Zancopé? Aí vem o que a Miriam tinha falou. Então, mas esse é o problema, Zancopé. Você tocou num assunto importante. O vento lá do Recife, o vento do Nordeste... Eu estou falando... é melhor... O Aníbal acha uma maravilha Aquirás. É suficiente, mas é suficiente aqui o vento de São Paulo para produzir. Só que o custo da nossa energia vai ser um pouco mais caro, porque a terra em São Paulo é mais cara e o vento é um pouco menor. Quando você faz um leilão nacional, as fontes... Em São Paulo até o vento é mais caro, meu? Não, o vento não é mais caro, o vento é mais fraco. Não, mas esse troço é sério. Tem pedágio no vento também? É que se a gente não levar a sério essa questão, a gente não vai implementar, porque, por exemplo, o sol de São Paulo é um sol equivalente ao sol do Nordeste. Não é pior, não, mas a terra continua sendo mais cara. Então, se você quiser valorizar, né, e permitir que, efetivamente, você faça aqui o crescimento da nossa energia renovável. Você terá que fazer leilões regionais, de tal maneira que você contemple essas diferenças que, infelizmente, por conta do maior desenvolvimento e do maior custo da terra aqui em São Paulo, acabam penalizando em valores que não são suficientemente altos, mas são suficientes para impedir que as nossas empresas ganhem o leilão federal. Eu antecipei a pergunta da Nancy de Sapopemba para você, por que não houve investimento em energia eólica no estado de São Paulo? Não, houve sim. Olha, São Paulo, todas as fontes renováveis de energia em São Paulo não pagam nenhum imposto estadual, nem para a produção do equipamento, nem para a implantação do empreendimento de São Paulo. Ainda assim, não são competitivas. Nós estudamos, e espero que a gente consiga fazer, uma desoneração adicional, já deve ser encaminhada para o CONFAS, na cobrança do ICMS da energia gerada a partir disso. E aí talvez a gente consiga dar competitividade aos empreendimentos de São Paulo. São Paulo, com toda essa pujança que tem, não seria viável um empreendimento desse? A gente acha que é, por isso a gente vai fazer um leilão aqui. Essa é uma briga minha de anos. Eu vou cobrar. Não, olha, nós devemos lançar, colocar na praça... Vou cobrar. Olha, devemos lançar um edital na praça até dezembro para ficar durante... Já temos tido reuniões exaustivas, centenas de reuniões, com todos os setores. A ideia é lançar um edital na praça para consulta pública, Blatt, durante mais ou menos uns 30, 40 dias, para que as pessoas possam incorporar, aduzir, sugerir e... até março, abril, fazer o primeiro leilão regional por fontes
no Brasil. Nós não temos tempo, mas teria aqui chuvas de sábado não aliviaram problemas das represas. A Miriam Thier queria abordar o STF, não pode virar uma corte bolivariana, diz o ministro Gilmar Mendes. E para o Marinho, as seleções desfalcam equipes na reta final do Brasileiro. Lamentavelmente não houve tempo. Mário Lúcio Marinho, é muito agradável tê-lo no nosso Gente que Fala. Eu sempre reclamo que é muito rápido, né? Acaba depressa, né? O que significa que é bom, né? Que às vezes a gente fica participando de alguns programas ou assistindo e fala, esse negócio não acaba, pô, né? É que nem jogo ruim, né? Jogo ruim leva 2h30 para acabar, né? E o jogo bom só tem um tempo, é rapidinho, né? Um abraço. Miriam Thier, bom, eu queria agradecer muito, né, poder voltar aqui para essa bancada tão querida, falar que eu queria sugerir uma pauta, e você me chama um dia, que eu queria conversar com o Marinho a respeito das próximas eleições do Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? É importante que você, corintiano, fique sabendo do que está acontecendo verdadeiramente, mas no mais, queria agradecer muito, foi muito agradável participar aqui com essa bancada querida. Milton Flávio, muito bom reencontrá-lo, vê-lo e me proporciona a oportunidade de questioná-lo sempre. E eu gostaria que você me chamasse de quando em quando, senão já me entra numa crise de abstinência. Blat, um abraço, Blat. Mais uma vez agradeço a você, a essa querida bancada, aos ouvintes, internautas e à equipe aqui do Gente que Fala, sempre muito querido. Um beijão para Zenildo e para o Fausto Camunha. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.